Olá, professor. Nós somos do grupo 5. O grupo é constituído pela Ana Paula, pelo Caio, por mim, Daniel, Eliton, Leandro e Matheus. Como eu já disse, nós somos do grupo 5 e o trabalho que foi atribuído para a gente foi medidores de vazão ultrassônicos. E para começar essa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as características típicas desse equipamento. Bom, os medidores de vazão ultrassônicos, eles são aparelhos utilizados na medição indireta da vazão volumétrica, que passa pelas tubulações. Esses equipamentos são de funcionamento não intrusivo, de modo que não há necessidade de eu interromper o fluxo na tubulação. Esses equipamentos possuem fácil portabilidade e podem ser utilizados instantaneamente em locais distintos. Eles são aparelhos baseados na emissão e recepção subsequente de um sinal ultrassônico dentro da tubulação, e tais medidores podem ser classificados segundo seu princípio físico. Entre eles, ele pode funcionar por efeito Doppler e pelo princípio de tempo de trânsito. Então, eu passo a palavra para quem for falar sobre o efeito Doppler, medidor ultrassônico por efeito Doppler. Olá, me chamo Matheus e eu vou falar sobre o funcionamento teórico do medidor ultrassônico por efeito Doppler. Bom, o medidor ultrassônico por efeito Doppler opera através da emissão de um sinal ultrassônico dentro da tubulação, que será refletido pelas partículas em suspensão no fluido e recebido por um sensor do medidor. Devido à velocidade do fluido na tubulação e das partículas suspensas no fluido, o efeito Doppler causará uma diferença de frequência entre o sinal emitido pelo aparelho e pelo sinal recebido. A diferença de frequência percebida pelo medidor é dada pela equação abaixo, pela equação apresentada. E na imagem tem mais ou menos um esquema sobre o que acontece, porque o sinal ele é emitido numa velocidade a favor do sentido do fluido, da vazão volumétrica do fluido, refletido pelas partículas em suspensão no sentido oposto à velocidade, de modo que o efeito Doppler causa uma diferença na frequência. Então, o aparelho é capaz de medir a diferença de frequência do sinal emitido e recebido e usar isso para calcular a velocidade média do fluido na tubulação, pelas equações ali apresentadas. E com o valor da velocidade média passante na tubulação, ele pode calcular a vazão volumétrica através da equação ali apresentada, utilizando alguns parâmetros da tubulação. E a equação acima ela ainda pode ser simplificada em função de uma constante K, que é característica da tubulação, e da diferença de frequência ΔF apresentada. E agora eu passo a palavra para a próxima pessoa. Oi, meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre algumas condições necessárias para a operação desse medidor. Cada tipo de medidor, especificamente esse que usa o efeito Doppler, ele tem algumas condições para operação, que são condições para as quais ele foi projetado. Então, para esse tipo, você tem que ter fluido com alta turbidez, com 3% mais de 3% de partículas sólidas em suspensão, mais de 1% de bolhas de ar e um número de Reynolds maior do que 2000. Além disso, para uma medida correta, um uso correto desse medidor, a tubulação a ser analisada deve estar em boas condições e o medidor deve ser utilizado por uma pessoa treinada. Agora sobre o medidor ultrassônico por tempo de trânsito, que é um outro tipo de medidor para outras condições. Os medidores ultrassônicos de tempo de trânsito dispõem de transdutores que enviam e recebem impulsos acústicos de alta frequência, transversalmente à tubulação. Então, como pode ser visto ali, você tem os pulsos, que são representados por C12 e C21. O pulso C12, ele tá sendo acelerado pela velocidade ali do fluido, e o pulso C21, ele perde de velocidade porque ele está em direção contrária ao fluido. E, obviamente, você tem um ângulo θ ali, em que você está enviando esse pulso, e o medidor ele vai funcionar baseado nessa diferença entre a velocidade entre o pulso de C12 e C21,
que são, né, ali de acordo com a velocidade do fluido. Então, o C12, ele pode ser calculado por C0, que é a velocidade de propagação da luz no meio, mais a velocidade de escoamento vezes cosseno de θ, em que θ é esse ângulo aí em que foi enviado o pulso. E o C21, de maneira similar, por C0, menos a velocidade de escoamento novamente, vezes o cosseno desse ângulo θ. Agora eu passo para o próximo. Olá, eu sou o Elton e eu vou continuar a explicação sobre o medidor de tração de sistema de trânsito. Como a gente tem aqui duas velocidades diferentes, então a gente consegue, e elas percorrem a mesma distância, né, que essa distância é transversal entre os dois transdutores, a gente consegue calcular a diferença entre os dois tempos. A gente consegue calcular o tempo de 1, 2, que é o tempo de ida, e o tempo de volta. E calcular a diferença entre esses dois tempos. E então, o medidor ultrassônico, ele usa essa variação no tempo entre a emissão e a recepção para calcular a velocidade média do fluido na tubulação. Só que a velocidade que ele acaba calculando pode não ser igual à velocidade média do escoamento na seção transversal, que é essa velocidade UA que a gente chamou aqui. E pode ser necessário um fator de correção que vai estar associado ao tipo de escoamento e também às propriedades do fluido que está escoando. Mas, de qualquer forma, a gente pode corrigir isso por um fator qualquer, que a gente chama de K, e então a gente consegue, a partir das medições do medidor de tempo, calcular a velocidade de escoamento. E com a velocidade média de escoamento na tubulação, a gente consegue chegar na vazão volumétrica a partir dos parâmetros da tubulação, que seria o diâmetro, e também a partir desse ângulo θ, né, que é um ângulo que também já é medido pela posição dos medidores. Então, com isso a gente consegue medir, com o medidor de tração de tempo de trânsito, a vazão volumétrica na tubulação. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Caio, e agora eu vou falar das condições necessárias para a operação do medidor ultrassônico por tempo de trânsito. Esses medidores devem ser usados em tubulações com fluidos de baixa turbidez, e esses fluidos devem ter as seguintes características: menos de 5% de partículas sólidas em suspensão, mais de 2% de entrada de ar e número de Reynolds menor do que 2.000. Além disso, a tubulação a ser usada deve estar em boas condições e o medidor ser operado por um pessoal treinado. Agora, os fatores que influenciam na exatidão e na repetitividade dos medidores ultrassônicos. O primeiro é a perturbação do fluxo, a falha na detectação de sinal, que pode ser causada por ruídos elétricos, fluxo cruzado e vortizes, escoamento multifásico, depósito de contaminantes nos transdutores, gradientes extremos de densidade e ruídos. O outro fator é a existência de componentes transversais ao escoamento, escoamento pulsante, instabilidade na vazão durante a corrida de calibração, atraso na geração do pulso pelo medidor, não uniformidade na saída dos pulsos do medidor, volumes provados serem insuficientes para atender o número mínimo de pulsos, e sistemas de calibração projetados para medidores mecânicos. Por exemplo, o sistema de deslocamento positivo. Olá, meu nome é Leandro. Eu vou dar um exemplo de medidor ultrassônico por tempo de trânsito. Aqui a gente tem o datasheet de um instrumento de medição de vazão ultrassônico por tempo de trânsito. O modelo da Cameron, o LEFM 880 Series, esse apresentado aqui, ele tem 8 pares de transdutores e o perfil de velocidade é obtido a partir da contribuição de cada par comunicante de transdutor, que são dispostos em pontos-chave da tubulação, de acordo com a sua geometria. E assim é obtido a velocidade média do fluido. Daí, a vazão volumétrica é então calculada baseada na área de seção transversal da tubulação ou do canal medido. Esse instrumento ele é muito utilizado principalmente
em sistemas de usinas hidrelétricas para medição e posterior controle de vazão, e instalações de distribuição de água para medição fiscal e de transferência de custódia, e entre outras aplicações. Além disso, esse instrumento ele apresenta grande robustez e exatidão, apresentando um erro menor que mais ou menos 5%, mesmo sem calibração. E isso é importante, porque esse fator contribui muito para a aplicação desse instrumento em lugares onde a calibração ela é inviável, como em comportas hidrelétricas, grandes tubulações de distribuição de água e canais abertos. Além disso, o datasheet informa que ele é capaz de medir a vazão de tubulações de até 18 metros de diâmetro e de canais abertos de até 60 metros de largura, que são dimensões bastante expressivas e contribuem para que ele seja usado em diversas aplicações. Uma desvantagem, no entanto, é o custo do aparelho e o custo da instalação, que não são baratos. Por último, aqui estão as referências que a gente usou no nosso trabalho, e, em nome de todos, eu agradeço pela atenção. Obrigado.